Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Isso é tão bom. Eu fico feliz quando eu gravo mais um dia, sabe? Que eu vejo os dias vão passando, as semanas vão passando, o mês vai passando e a gente vai vendo a fidelidade do Senhor na nossa vida, né? Dia após dia. Isso é tão bom. Eu não sei com vocês, mas eu me alegro demais. Cada dia que eu oro agradecendo o meu alimento, sabe? Na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, é muito prazeroso, porque eu falo, gente, a fidelidade do Senhor esteve na minha vida mais um dia. Mais um dia o Senhor proveu tudo que a gente precisava. E essa é a sensação que eu tenho dia após dia na presença do Senhor nos últimos anos, né? Essa tem sido a minha sensação. Eu já estou nos meus 40 e poucos anos, né? E eu sou alguém que realmente dependeu do Senhor praticamente toda a vida. Por quê? Filha de pais separados, filha única, perdi minha mãe, eu tinha só 14 anos, em seguida um casamento precoce com 16 anos de idade, meu esposo durante vários momentos esteve desempregado, filhos pequenos, né? Dependendo de bicos, dependendo do meu trabalho, só eu estava trabalhando fora no momento. Então, sabe quando você vê a dependência de Deus em toda a sua vida? Toda. Minha mãe também, mesmo quando eu era criança, minha mãe separada do meu pai, um casamento desestruturado, né? E aí meu pai abandonou a casa e foi embora, e a gente ficou, e minha mãe teve que trabalhar fora para sustentar a casa, mesmo com muita dificuldade. Gente, pensa numa pessoa que realmente dependeu do Senhor desde o momento em que nasceu. Porque a minha mãe contava, quando ela era viva ainda, que mesmo quando eles vieram para São Paulo, né, vindos de Minas Gerais para cá, meu pai praticamente nem tinha trabalho, ou já estava trabalhando, mas era um trabalho numa firma como ajudante, né, como peão, como eles falavam antigamente. E era uma vida muito difícil, né? Então, eu nasci debaixo de dependência, eu nasci debaixo do cuidado de Deus. E esse é o bom da nossa vida, olhar e ver essa dependência dia após dia com o Senhor. Nem sei por que eu tô falando isso aqui hoje nesse vídeo, mas fui fluindo aqui, né, no falar, e eu queria muito que você fosse grato ao Senhor pelo seu dia, pelo seu alimento, pela sua vida, por quantos anos você tem nesse momento, não sei se 15, 20, 25, 30, 35, 50, 70 anos, né? Se você tiver essa idade e estiver assistindo esse vídeo, eu queria que você refletisse a respeito daquilo que o Senhor fez durante toda a sua vida, de como você foi sustentado e cuidado pelo Senhor durante todo esse tempo. E quando a gente tem essa consciência, é tão mais gostoso amar ao Senhor, servir ao Senhor, buscar a face do Senhor dia após dia, porque a gente sabe o quanto Ele é poderoso na nossa vida, o quanto Ele é benigno, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é compassivo. Né? Toda a beleza de Deus a gente pode declarar numa oração quando a gente começa a ser grato a Deus. Então, eu quero agradecer nessa manhã, nesse dia, né? O que Deus está fazendo nas nossas vidas mais um dia. Hoje nós já vamos para o terceiro dia dessa semana. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes durante todo esse ano de 2023. Jesus, muito obrigada. Te louvamos, Deus, por mais essa semana, por mais esse dia, por mais esse tempo que nós vamos ter agora com a Tua palavra, Senhor, onde nós temos consciência e temos vivido cada dia, Senhor, um ministrar do Teu Espírito no nosso espírito. Temos visto como é bom ser edificados pelo Senhor na palavra, como é bom crescer na graça e no conhecimento, como é bom estar com o Senhor diariamente. Isso é precioso, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que estão nessa leitura, daqueles que não estão, mas também estão fazendo os seus devocionais. Que o Espírito Santo possa cada dia mais colocar mais fome e mais sede em nós, porque nós precisamos, Senhor, do Senhor. Nós precisamos do Senhor, recarregando a nossa vida, trazendo força e vigor para nós todos os dias. Obrigada, Jesus. Fica conosco mais um tempo aqui na Tua presença, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus.
Amém, queridos? Vamos lá, então, semana 20, dia 3. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 8 e 9, e 1 Crônicas 18, que provavelmente é o mesmo texto de 2 Samuel 8 e 9, né? Deve fazer a mesma história, o mesmo texto, né? Está sendo contado nos dois livros. Então, vamos ver aqui, 2 Samuel, capítulo 8, diz assim: Depois disso, Davi derrotou os filisteus e conquistou aquela região e acabou com o poder deles. Ele também destruiu a terra de Moabe. Depois da destruição, Davi colocou os moabitas em diversas fileiras, usando uma corda para isso. Fez com que eles se deitassem no chão, separando 2/3 dos homens de cada fileira para serem mortos. Os homens restantes ficaram para servir a Davi e pagar impostos. Davi destruiu também as forças do rei Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, numa batalha na região do rio Eufrates, onde Hadadezer tentava restabelecer o seu domínio. Davi prendeu 1.700 homens da cavalaria e 20.000 homens da infantaria. Mandou alejar todos os cavalos dos carros de guerra, menos aqueles que guardou para si, ou seja, cavalos suficientes para 100 carros. Davi destruiu ainda 22.000 sírios que vieram de Damasco para ajudar o rei Hadadezer, rei de Zobá. Davi colocou guardas do seu exército em Damasco. Assim os sírios de Damasco se tornaram seus servos e pagavam tributo a ele anualmente, e o Senhor ia concedendo vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Os escudos de ouro usados pelos oficiais do rei Hadadezer foram levados por Davi para Jerusalém. Também levou grande quantidade de bronze das cidades de Betã e de Berotai, que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Amate, ficou sabendo das vitórias de Davi contra o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão saudar Davi e parabenizá-lo, pois o rei de Amate e Hadadezer eram inimigos. Toi mandou por meio de Jorão presentes de ouro, prata e bronze. O rei Davi dedicou esses presentes de prata, ouro e bronze ao Senhor, bem como o ouro e a prata que ele havia tomado das nações que conquistara, de Edom, de Moabe, dos Amonitas, dos filisteus, de Amaleque e de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. E assim Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou da batalha, em que matou 18.000 homens edomitas no Vale do Sal. Em Edom também colocou guardas do seu exército, obrigando toda a nação de Edom a pagar imposto a Israel. O Senhor estava com Davi e fazia dele um homem vitorioso por onde quer que ele ia. Davi foi um rei justo, tratando com igualdade todo o povo de Israel. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do seu exército. Josafá, filho de Ailude, era quem registrava os acontecimentos históricos. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram os sacerdotes. Seraias era o secretário particular do rei. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda do rei, que comandava os queretitas e os peletitas, e os filhos de Davi eram seus ministros. Então, capítulo 8 fala dessa empreitada, né, de algumas batalhas que Davi nesse momento tem contra esses vários territórios, né? E ele vence cada um deles tomando para si todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, mas não tomando para si, para o seu tesouro pessoal. Ele então entrega, consagra toda essa riqueza ao templo do Senhor, né? Ao tabernáculo, ao lugar onde ficavam guardados os tesouros do Senhor. Então, ele dedicava a vida dele ao Senhor integralmente, tudo que ele conquistava, então, em riquezas, nesse momento estava sendo consagrado, entregue ao Senhor, porque ele sabia que tudo isso ia ser necessário, mais tempo, menos tempo, né? Ele já tinha isso no seu coração, em construir esse templo dedicado ao Senhor. Então, a riqueza para Davi não fazia muito sentido, né? Ele queria mais agradar ao Senhor em tudo que ele estava fazendo, ser um rei justo para Israel do que enriquecer. Isso é muito bom, né? Ter só o suficiente. Como é bom a gente entender isso e viver uma vida um pouco mais simples, um pouco mais tranquila, né? Sem desejar tanto e tanto e tanto e nunca estar suficiente. Capítulo 9.
Um dia Davi começou a indagar sobre a existência de pessoas da família de Saul. Ele havia prometido ao príncipe Jonatas ajudar sua família e queria cumprir sua promessa. Nas suas indagações, ouviu falar de um homem chamado Ziba, que teria sido servo de Saul. Davi mandou trazer esse homem à sua presença e lhe perguntou: Você é Ziba, o servo de Saul? Sim, senhor, eu sou, respondeu o homem. Ainda vive alguém da família de Saul? Perguntou o rei. Se existir, diga-me quem é, para que eu possa mostrar bondade para com ele. Sim, respondeu Ziba, o filho de Jonatas ainda vive, ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel, respondeu Ziba ao rei. Então Davi mandou buscá-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se com o rosto no chão. E Davi perguntou: Você é Mefibosete? E ele respondeu: Sim, sou seu servo. Porém Davi disse: Não tenha medo. Mandei buscar você porque desejo ajudá-lo. Quero mostrar bondade a você por amor a Jonatas, seu pai. Vou devolver a você toda a terra que pertence ao seu avô Saul. E além disso, você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete curvou-se humildemente diante do rei e disse-lhe: Como pode um rei mostrar bondade para alguém completamente sem valor como eu, que pareço mais um cão morto? Então o rei chamou Ziba, o antigo servo de Saul, e disse: Ziba, devolvi a Mefibosete, neto de Saul, tudo o que pertencia à família dele. Você, seus filhos e seus empregados vão cultivar a terra para ele e tirar da terra o alimento para toda a família de Mefibosete. Porém, Mefibosete ficará morando aqui no palácio comigo. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Então Ziba respondeu: O seu servo fará tudo de acordo com as ordens do rei, meu senhor. Daquele dia em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Depois de algum tempo, Mefibosete se mudou para Jerusalém e foi morar no palácio. Ele era aleijado dos 2 pés. Esse texto do capítulo 9 fala de um momento em que Davi realmente começa a pensar nas promessas que ele fez a Jonatas, né, quando eles ainda estavam juntos como grandes amigos, parceiros, né, a lealdade era a palavra mais falada entre esses 2 homens de Deus, Jonatas, filho de Saul, e Davi, e ele então desejava, né, fazer alguma coisa que mostrasse essa fidelidade, essa promessa que ele havia feito para Jonatas. E ele então acha um homem chamado Ziba, que poderia saber alguma coisa, alguma notícia, né, sobre algum descendente de Saul. E realmente esse homem tinha essa notícia a respeito de um neto de Saul, filho de Jonatas, né, chamado Mefibosete. Esse é o menino que, quando a notícia chega de que Saul e seus filhos, né, tinham sido mortos na batalha, essa ama de leite, né, essa babá, corre com esse menino nos braços e ela cai com ele nessa corrida, e ele então, a partir daquele momento, essa criança fica aleijada dos 2 pés. E ele então, de maneira muito até cruel, né, cuidado por pessoas talvez que ele nem conhecia, algum israelita teve dó e terminou de criar Mefibosete. A Bíblia não relata para nós quem cuidou desse menino desde que ele era bebê, desde essa queda, mas muito provavelmente a sua ama e mais outras pessoas cuidaram dele até que ele se tornou adulto, se casou. Ele já tinha filhos aqui, o nome do filho mais velho, ele fala aqui, né? Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Então, ou ele tinha só Mica ou ele tinha mais filhos. Mas Davi faz então cumprir a promessa que ele fez ao seu pai Jonatas e também a Saul, né? Ser fiel a Saul, mesmo Saul tendo feito tudo o que fez. Davi então entrega toda a herança, né? Que seria então dos filhos de Saul, dos netos de Saul, para Mefibosete. E coloca Ziba como o mordomo, né? Como aquele que vai administrar para Mefibosete toda essa terra, toda essa herança que ele tinha por direito. Isso é maravilhoso, né? Entender que, independente da maneira como as pessoas elas agem, né? A nossa fidelidade ela precisa ser de acordo com as palavras que nós damos, né? Com as promessas que fazemos na nossa vida. É tremenda essa passagem. Vamos lá para 1 Crônicas, 1 Crônicas 18. Provavelmente é o mesmo texto aqui.
E a gente então vai ler o que o texto diz para nós. 1 Crônicas, capítulo 18, diz assim: Depois disso, Davi derrotou os filisteus e tomou deles Gate e as vilas vizinhas. Também tomou Moabe e exigiu que o povo dessa terra pagasse impostos como sinal de sujeição. Davi também derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate, na ocasião em que Hadadezer saiu para tomar de novo as terras que antes ele possuía perto do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele deixou aleijado todos os cavalos dos carros, menos os cavalos para 100 dos carros que ele guardou para uso próprio. Quando os sírios chegaram de Damasco para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 soldados deles. Depois Davi colocou guarnições militares em Damasco, a capital da Síria. Desse modo, também os sírios foram obrigados a pagar impostos todos os anos a Davi como sinal de sujeição. E o Senhor dava vitórias a Davi por todos os lugares por onde ia. Davi trouxe para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais do rei Hadadezer e também trouxe uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e Cum, cidades que pertenciam ao rei Hadadezer. Mais tarde, o rei Salomão derreteu o bronze e usou esse metal para fazer o tanque de bronze, as colunas e os outros objetos de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube o que rei Davi havia destruído todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão para saudar o rei Davi e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer. Por meio de Adorão, ele também mandou muitos presentes de ouro, prata e bronze, pois Hadadezer e Tou tinham sido inimigos e entre os dois tinha havido muitas guerras. O rei Davi pegou esses presentes e ofereceu-os ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro que tomou das nações de Edom, Moabe, Amon, Amaleque e dos filisteus. Também Abissai, filho de Zeruia, destruiu 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou guarnições militares em Edom e sujeitou os edomitas a Davi todos os anos. O Senhor dava a Davi vitórias em todos os lugares onde ia. Davi reinou sobre todo o povo de Israel e administrou justiça e direito para todos. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailud, era quem escrevia a história do povo. Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram os principais sacerdotes. Salsa era o secretário do rei. Benaia, filho de Joiada, era o chefe da guarda real, formada pelos queretitas e peletitas, e os filhos de Davi eram os principais oficiais do rei. Então esse texto fala o mesmo texto de 2 Samuel capítulo 8, né, sobre as batalhas em que Davi ia conquistando e tomando o território e fazendo então o seu nome famoso. O nome do Senhor era engrandecido através de Davi. Davi então forma, né, o seu exército, forma o seu território, vai tomando as nações vizinhas, as fronteiras, né, e tomando eles sob sujeição para ter impostos. As riquezas vão sendo tomadas nas batalhas, né, a prata, o ouro, o bronze, e tudo isso Davi oferecia ao Senhor, porque ele sabia que tudo isso seria usado no tempo oportuno para a construção do templo que o seu filho faria. Já existia esse desejo no coração de Davi, a gente sabe disso. O Senhor só havia dito para ele que não seria ele que faria essa construção, né? Então Deus não estava interessado nesse momento que Davi fizesse nada, mas que Davi então fizesse Israel ser guardado, ser bem administrado, vencer as suas batalhas, trazer a paz sobre Israel nesse momento dos seus inimigos. Esse era o propósito que Davi estava fazendo. E Davi é a tipologia do próprio Cristo, né? O Senhor Jesus, ele não fez nenhum trabalho grandioso aos olhos humanos, né? Mas o trabalho grandioso dele foi trazer a paz que excede todo entendimento, né? O reino de Deus estabelecido sobre a terra a partir da crucificação de Cristo. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? Amanhã a gente vai continuar e a gente volta para o livro de Salmos, né? A gente vai ler alguns Salmos amanhã e depois na quinta-feira a gente volta aqui para 2 Samuel, 1 Crônicas e Salmos também. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, né? Ótima quarta-feira para todo mundo. E se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.